alunos e alunas do curso de Segurança do Trabalho, iremos dar início ao nosso encontro de abertura da disciplina de Estatística Aplicada e eu sou a professora Ana Mariana Feitosa. O curso de Segurança do Trabalho tem uma carga horária de disciplina de Estatística Aplicada de 30 horas e eu sou a professora Ana Mariana de Moraes Feitosa e meu e-mail para contato é anamariana@ifma.edu.br. Eu sou licenciada em Matemática pelo Instituto Federal do Maranhão em 2008, especialista em Matemática e Estatística pela Faculdade Antenas Maranhense em 2010. Realizei diversos cursos de formação de professores pela UFMA. Fui professora do Estado do Maranhão em 2010 e 2011, professora do Pronatec em 2012 e 2015 e coordenei de forma pedagógica o Pronera de 2012 a 2014. Importância da disciplina. A estatística aplicada é importante para o curso de Segurança do Trabalho, pois a estatística é um instrumento que pode ser aplicado no cotidiano de uma empresa, organizando os dados dos acidentes e criando objetivos e metas a serem alcançadas, visando aumentar a saúde e segurança do trabalho. Então, a disciplina de estatística, ela vai ser um norteador para você poder estar criando uma forma de aumentar a saúde e segurança do trabalho, analisar, identificar aonde que você está falhando no que se trata de segurança. Tá? Então, a estatística ela vai te coletar, vai te dar mecanismo para você coletar os dados, analisar e conseguir realizar, criar um objetivo ou uma meta para ser alcançado no que se trata da saúde e segurança do trabalho. Objetivo geral: compreender o uso da estatística e suas ferramentas como instrumento para a consolidação da pesquisa e do auxílio nas tomadas de decisão relacionadas à segurança do trabalho. Então, nós iremos, nessa disciplina, pegar os instrumentos, as ferramentas da estatística e utilizar ela como auxílio na pesquisa para você poder tomar uma decisão relacionada à segurança do trabalho. Conteúdos. Na unidade 1, iremos trabalhar conceitos básicos de estatística. Isso engloba a população e a amostra. Vamos verificar os tipos de variáveis, os tipos de tabelas e gráficos. Vamos ver as diferenças de dados brutos e ROL. Vamos ver como se constrói uma distribuição de frequência e os gráficos de distribuição. E na segunda parte da unidade 1, nós iremos ver as medidas de tendência central e de posição, tá? Que são elas mediana e média, moda. Nós vamos ver a relação entre a média, mediana e moda e vamos ver como é que se calcula os quartis, decis e percentis. Na unidade 2, nós vamos ter noções de probabilidade, vamos entender o que é um erro e incerteza de uma medição, vamos estudar a medida de dispersão e distribuição normal padronizada. E na unidade 3, iremos ver os erros experimentais e vamos ver como é que se faz um tratamento estatístico de dados na segurança do trabalho. Então, nós temos algumas referências, que é Estatística, Teorias e Exercícios, de Bonini, Estatística Fácil, de Crespo, Matemática Fundamental, temos como referência Fundamentos de Matemática Elementar, volume 11, de Alciese, Estatística Aplicada à Educação, de Medeiros, Probabilidade Estatística, de Spiegel, e Estatística Descomplicada, de Teixeira. Então, vamos iniciar o nosso encontro de abertura com o assunto de porcentagem. Então, toda razão na qual B é igual a 100 chama-se de porcentagem e pode ser escrito o símbolo de porcento. Então, toda vez que você tiver uma razão de A para B e B for igual a 100, você tem ali uma porcentagem, tá? Essa porcentagem ela é expressa utilizando o símbolo, que é esse símbolo de porcento. E ela é expressa de 3 formas. Você pode transformar o número que está expresso em porcentagem na forma fracionária, decimal ou fracionária reduzida. Então, nesse exemplo, eu tenho 25%. Eu posso colocar ela expressa numa fração, 25 por 100. Eu posso expressar ela em forma decimal, 0,25, ou numa forma fracionária reduzida, que é 1/4. É como se eu tivesse dividido 25 por 100, 25 dividido por 25 é igual a 1, 100 dividido por 25 é igual a 4. Tá? Eu reduzi a minha fração 25 por 100
eu reduzi para 1/4, tá? Então, eu posso expressar a minha porcentagem de várias formas e essas são elas. Então, vamos aqui a um exemplo de porcentagem. No Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o Ministério da Previdência Social aponta queda de 7,3% nas ocorrências. Então, a porcentagem você pode encontrar constantemente em textos, jornais, revistas, livros, no cotidiano, no comércio. Então, você tem contato com porcentagem o tempo todo. Então, quando você vê uma nota dessa, isso significa que a cada 100 ocorrências de acidentes, houve uma diminuição de 7,3, tá? Acidentes. Então, você está tendo uma expressão porcentagem de uma quantidade de quedas de acidentes. Então, outro anúncio. Entre 2010 e 2011, houve um aumento de 4,7% no número de registros de acidentes fatais relacionados ao ambiente de trabalho. Então, isso significa o quê? Que a cada 100 acidentes fatais, houve um aumento de 4,7 acidentes. Então, houve mais acidentes do que aqueles 100 registrados. Então, a cada 100, houve uma quantidade de 4,7 acidentes a mais. Então, outro exemplo. Quanto a 10% de 500 funcionários de uma empresa? Então, para você calcular 10% de 500, você pode transformar esse 10% em forma fracionária, em forma decimal ou fracionária reduzida. Então, vou transformar na forma fracionária. 10% é 10 por 100, vezes 500, então eu vou calcular 10 vezes 500, vai dar 5.000 dividido por 100, que é igual a 50. Então, 10% de 500 funcionários de uma empresa equivale a 50 funcionários. Então, 10% de 500 é igual a 50 funcionários. Vamos ver aqui um outro exemplo. Eu tenho a quantidade de acidentes do trabalho registrados no Brasil por ano, 2011, 2012, 2013, tem um total. O total é 100%, isso nós vamos ver, né? O total equivale a 100%. Então, quanto equivale A, B e C? Né? Então, eu vou calcular a porcentagem de cada um. Em 2011, para eu saber quantos por cento equivale a 720.629, eu tenho que pegar esse valor, multiplicar por 100 e dividir pelo total, tá? Porque eu estou fazendo uma relação desse valor de 2011 em relação ao total, que é 100%. 720.629 vezes 100 dividido por 2.152.524 equivale a 33,48%. E assim eu vou fazer para 2012. Vou pegar o valor 713.984 vezes 100 e dividir pelo total 2.152.524. Eu vou encontrar a porcentagem de 33,17%. E para calcular 2013, eu vou pegar 717.911, multiplicar por 100 e dividir pelo total 2.152.524. E eu vou ter uma porcentagem de 33,35%. Somando todas as porcentagens, você vai perceber que você vai encontrar o total de 100%. Significa que cada pedaço desse, A, B e C, é uma parte do todo, tá? É uma porcentagem equivalente ao total. Somando todos, você encontra os 100%. Então, o que é estatística? A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados, tá? Com a estatística, com os instrumentos que ela te oferece, você vai fazer coletas de informações, de dados, você vai fazer uma análise de acordo com o teu objetivo e, após essa análise, você vai fazer a interpretação daqueles dados. Você vai analisar o que você pode deixar de lado por um tempo, né? Você pode destacar o que é mais importante e trabalhar em cima daqueles dados mais essenciais, mais importantes, tá? Então, por isso que a estatística é trabalhada em 3 eixos: no momento da coleta, o momento da análise e o momento da interpretação dos dados. Então, na estatística, você tem as variáveis, que é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Então, eu tenho 2 tipos de variáveis, as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas.
As qualitativas são expressas por atributos, raça, sexo, cor da pele. Então, quando você vai responder um questionário, por exemplo, do IBGE, o Instituto de Pesquisa, eles vão te perguntar qual o seu nome, qual a sua raça, seu sexo, a cor da pele, e você vai responder utilizando atributos, tá? Sexo, feminino, masculino, cor da pele, branco, negro, diferente da variável quantitativa, né, que possui uma estrutura numérica. Quando você responde um questionário, eles vão te perguntar qual a sua altura? 1,54. Peso? 84 quilos. Qual o preço do produto? 2,99. Você vai dar uma resposta, onde essa resposta vai ser um número, vai ter uma estrutura numérica, tá? Então, essa é a diferença. Eu vou ter dois tipos de variável, aquela que vai ser qualitativa e aquela que vai ser quantitativa. E as variáveis quantitativas, ela se subdivide em dois tipos, discreta e contínua. A variável quantitativa discreta, seus valores são expressos através de números inteiros não negativos e podem assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável. Ou seja, você pode realizar uma contagem, tá? Quando eu tenho uma quantitativa discreta, quer dizer que eu posso contar, tá? Então, um exemplo, a quantidade de acidentes ocorridos na área da indústria. Eu posso contar quantos acidentes ocorreram na área da indústria, tá? Eu faço a contagem, 1, 2 acidentes, 3, 4, 5, são números inteiros não negativos, tá? Ou então, quando eu pergunto quantos alunos tem no curso de segurança do trabalho, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, eu vou conseguir realizar uma contagem, diferente da variável contínua, né, que podem assumir, teoricamente, qualquer valor entre dois limites. Resumindo, eu posso fazer uma medição, é quando eu faço uma medição, tá? Por exemplo, o peso dos alunos do curso de segurança do trabalho. Qual o peso dos alunos? Para eu saber o peso, eu tenho que fazer uma medição, eu tenho que ter uma balança. É a mesma coisa, eu quero saber a altura dos alunos do curso de segurança do trabalho. Para eu saber a altura, eu vou precisar de um instrumento, vou fazer uma medição, utilizando o quê? Uma fita métrica, por exemplo. Tá? Então, é a diferença. No discreta, eu faço uma contagem. Na variável contínua, eu faço uma medição. Quando eu pergunto o peso dos alunos, eu posso ter pessoas que pesam 65 quilos, eu posso ter pessoas que pesam 65,300. Eu posso ter pessoas que pesam 82,5, 89,900 gramas. Então, eu posso ter pesos variáveis, diferente da discreta, que é números inteiros não negativos. Enquanto a contínua, ela pode, teoricamente, ter qualquer valor entre dois limites. Então, a população, eu tenho a população finita e a população infinita. Ela é finita, o número de elementos de um grupo não é muito grande, e a coleta das informações deve abordar a todos. Exemplo, a quantidade de alunos que estudam o curso de segurança do trabalho em instituições públicas no município de São Luís do Maranhão. Tá? Então, eu digo que uma população ela é finita quando eu pego a característica comum entre todas elas, no caso do nosso exemplo, são estudantes, então é uma característica comum a todos. Além disso, eles são do curso de segurança do trabalho, estou limitando, tá? Então, essa população, ela não é muito grande, e eu consigo, com todos os meus instrumentos, com tudo que eu tenho à disposição, coletar as informações, os dados de todos, tá? Isso é possível, né? Isso vai depender de alguns outros fatores, mas é possível eu pegar todas as minhas informações, todos os dados dessa população. Então, eu digo que essa população, ela é finita. Quando é que eu digo que a população é infinita? O número de elementos, nesse caso, é muito elevado, sendo considerado infinito. Por exemplo, a quantidade de alunos que estudam curso de segurança do trabalho em instituições públicas em todo o país. Olha a diferença. Em uma, eu estou pegando um município, estou pegando só de instituições públicas que estudam segurança do trabalho.
No outro exemplo, eu estou pegando todos os alunos que estudam curso de segurança do trabalho em instituições públicas de todo o país. Isso inclui todos os municípios, todas as instituições públicas que possuem esse curso. Então, eu digo que ela é infinita, porque mesmo que eu tenha muito tempo, eu tenha muito dinheiro, muitas pessoas, eu não vou conseguir trabalhar todo esse meu público, toda essa minha população, tá? Então, eu tenho uma população infinita. E aí entra um outro quesito, que é a amostra. Eu vou coletar uma amostra dessa população, uma amostra que vai representar essa população, tá? Quando eu tenho uma população finita, ok, tá? Eu consigo abordar todos, fazer toda a coleta de todas as pessoas da minha população. Infinita, eu não consigo, então eu vou partir para uma amostra. O que vai interferir numa coleta de dados? Questões financeiras, tá? Para você fazer um trabalho de coleta, um trabalho estatístico, você requer recursos financeiros, você requer tempo, tá? Então, se você tem um prazo pequeno para fazer um estudo, você não vai conseguir englobar todos na sua pesquisa, tá? Aí vai ter um planejamento. Você tem que ter uma equipe grande, aí vem a questão dos recursos financeiros. Você tem que ter pessoas para fazer a pesquisa. Você tem que ter material, papel, caneta, computador. Então, tem uma série de objetos, de coisas que você tem que ter para você conseguir fazer a coleta de dados estatísticos. A amostra é um subconjunto da população. Em alguns casos, seria impossível entrevistar todos os elementos de uma população, pois levaria muito tempo para concluir o trabalho ou até mesmo seria financeiramente inviável. Dessa forma, o número de entrevistados corresponde a uma quantidade determinada de elementos do conjunto, ou seja, de uma amostra. Então, quando você tem uma população infinita, que você não consegue englobar todos os entrevistados, você vai coletar o quê? Uma amostra. A amostra vai ser esse subconjunto da população, com as mesmas características da amostra, com os mesmos, né, dados, você vai pegar a amostra, tá? Só que a amostra vai ser o quê? Bem menor, bem resumida, bem contida em relação à população. É a mesma coisa que acontece quando você está no período eleitoral e você tem os centros de pesquisa, os institutos de pesquisa que vão realizar as pesquisas de intenção de votos. Tá? No caso do presidente, você tem o que? O país inteiro, todo o Brasil, e você vai realizar a pesquisa. Você tem condições de perguntar para toda a população brasileira qual é a intenção de votos deles? Não temos condições financeiras nem tempo, né? Que eles têm uma margem de tempo bem pequena para fazer essa pesquisa. Então, o que eles fazem? Eles vão pegando uma amostra. Geralmente, eles pegam algumas cidades de alguns estados, entrevistam uma amostra pequena, né? Relativamente pequena em relação à população do país. 3.000 pessoas, 2.500, eles vão pesquisar, perguntar para essas pessoas a intenção de votos e vão fazer a tabulação desses dados. Tá? E aí eles vão ter aquela margem de erro, elas vão ter aquela porcentagem de intenção de votos. Tá? Mas eles não perguntam para toda a população por causa da questão financeira, questão do tempo, se torna inviável, então ele pega uma amostra. Então são pessoas que têm uma mesma característica, são eleitores, né? Eles pegam de determinada idade, da parte da população de forma aleatória, então eles fazem uma pesquisa dessa forma, para conseguir ter aquela margem de intenção de votos que acaba sendo divulgado nas televisões durante o período eleitoral. Então, nós temos as características da tabela, tá? Toda tabela ela tem que ter uma característica padrão para você conseguir identificar e analisar essa tabela. Então, você tem um título, no nosso caso, Despesas Públicas com Educação no ano de 1988 com fração do PIB. Então, o título tem que ser bem claro e objetivo em relação ao que ele trata. Nesse caso, você consegue entender que ele vai tratar as despesas públicas com educação referente ao ano de 88 e é em relação à fração do PIB. Quantos por cento representa
em relação ao PIB de investimento na educação. Então, você tem um cabeçalho, que nesse caso vai dizer quais são os países e qual a porcentagem em relação ao PIB, do PIB que é investido na educação. Você tem um corpo da tabela, você tem a casa ou a célula, onde vai estar discriminados os valores, você tem as linhas, que é a informação, no caso do país e da porcentagem. Você tem o rodapé, onde vai dar a fonte onde foi pego aquelas informações, no caso, o Anuário Estatístico das Nações Unidas. Você tem a coluna indicadora e você tem a coluna numérica. Então, nessa tabela você consegue perceber qual país teve maior investimento na educação, né? No caso dos Estados Unidos, investiu 6,8% do PIB na educação em 1988, e o que investiu menos, a Colômbia, 2,7% do PIB investiu na educação, e o Brasil está ali com 3,7%, isso no ano de 1988. Então, a tabela ela tem que ser clara para você conseguir fazer a interpretação. Então, com pouco tempo você consegue fazer análise, qual o país que mais investiu, o país que menos investiu, a diferença do país que mais investiu em relação ao Brasil, quantos por cento o Brasil ainda tem que investir para conseguir chegar no nível dos Estados Unidos. Então, com pouco tempo você consegue fazer uma análise tendo a tabela. Essa é uma tabela simples, lógico que você vai ter tabelas bem mais complexas, com mais colunas numéricas, com mais informações, mas todas partem desse princípio. E o gráfico estatístico? É uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é proporcionar uma impressão mais rápida e nítida do fenômeno e estudo. Tá? O gráfico estatístico, ele é o gráfico de apresentação, de impacto, de intencionalidade. É quando você quer mostrar de forma clara, objetiva, com impacto, aquela informação que você coletou. Então, nós temos vários tipos de gráficos, né? São os diagramas, gráficos geométricos de no máximo 2 dimensões e que usam o sistema cartesiano. Nós temos os cartogramas, são gráficos sobre uma carta geométrica, e nós temos os pictogramas, que são os gráficos constituídos por figuras. Então, vamos ver aqui o gráfico em linha ou em curva. Primeiro aqui nós temos aqui os acidentes do trabalho por situação do registro e motivo, de 2011 a 2013. Então, aqui no gráfico em linha você vê a evolução dos números de acidentes do trabalho por situação do registro e motivo. Tá? Em 2011 tinha um aumento, em 2012 teve uma queda e 2013 voltou a subir. Tá? O gráfico em linhas mostra essa evolução utilizando a linha. Tá? Nós temos dois tipos aqui, o gráfico em colunas ou em barras. Tá? Nesse caso, está mostrando os acidentes do trabalho por situação do registro e motivo segundo as grandes regiões de 2013. Tá? Nesse gráfico é bom para você destacar no caso, uma região, no caso, o Sudeste, que é o que se destaca em números de acidentes do trabalho. Então, nesse gráfico é mais fácil você observar o que dispara, tá? Não é menosprezando os outros, mas ele quer mostrar como o Sudeste tem um número grande de acidentes do trabalho. Então, ele se destaca onde? Nesse. Então, é um gráfico bom para mostrar o que está se destacando aqui. Está em disparada, 390.911 acidentes do trabalho, tá? O outro da mesma forma, só que um é o que? Em barras e o outro é em colunas. Esse terceiro exemplo aqui de gráficos, que é o em colunas ou em barras múltiplas, ele é bom para mostrar a evolução, no caso, as regiões, e essas regiões dentro de uma variação de tempo. No caso, acidentes do trabalho liquidados por consequência segundo as grandes regiões e anos de 2011 a 2013. Tá? Esse é bom para você perceber aquela região, o que ocorreu durante uma evolução de tempo. Tá? No caso, 2011, 2012, 2013. Ainda quem se destaca em número de acidentes é o Sudeste. Em todos os anos,
analisados é o estado que se destaca no número de acidentes do trabalho. Tá? Ele é muito bom para destacar uma evolução de uma região. O gráfico em setores, acidentes do trabalho por situação de registro e motivo segundo o setor de atividade econômica em 2003. Esse é o famoso gráfico em pizza, né? Que é o gráfico em setores. Nós estamos dividindo aqui em setores que são as fatias. É muito bom para você fazer um destaque, mostrar 50% do número de acidentes de trabalho são relacionados a áreas de serviços e 43% da área de indústria. Então, esses dois tipos aqui são os que mais possuem acidentes do trabalho. Então, ele é muito bom para você dar um destaque, tá? Pegar assim, a maior parte da fatia, né, do setor é relacionado àquele tipo de acidente, tá? Então ele é bom para dar esse choque visual. Nós temos o gráfico polar, tá? Ele é muito mais usado para questões pluviométricas, tá? Para esses outros casos, mas você também pode utilizar. Ele vai mostrar o que está mais distante do centro, é o que está provocando mais, onde tem mais números de acidentes. Quanto mais próximo ao centro, é o que tem menos acidentes, tá? Então, ele funciona mais ou menos assim, tá? Ele é um gráfico polar. Nós temos o cartograma, que é numa carta, né, geométrica, no mapa. No caso, esse aqui é no mapa do Brasil, está mostrando as regiões e a quantidade de acidentes por regiões. E nós temos o pictograma, que são por imagens, desenhos, figuras, tá? Então, acidentes do trabalho por situação do registro e motivo. Tá falando a quantidade de acidentes por ano, 2011, 2012, 2013, tá? E está sendo simbolizado pelo capacete, que é o capacete utilizado na segurança, para a segurança do trabalho. E é uma forma lúdica de mostrar como a falta do capacete vai causar mais acidentes. Quanto mais capacetes, aqui vai representar mais acidentes. Então, aqui um exemplo relacionado ao gráfico, né? Nós calculamos a porcentagem, quando nós estávamos vendo porcentagem, nós calculamos a porcentagem de 2011, 2012, 2013. Deve-se escolher o melhor gráfico que represente de forma clara e objetiva o que está sendo expresso na tabela. Então, nós temos aqui as informações, temos a tabela e vamos ver qual é o melhor gráfico. Então, nós temos dois tipos de gráfico aqui. O gráfico em colunas e o gráfico setorial, em setores. No caso, o melhor gráfico que vai representar aquela tabela é o gráfico em colunas. Porque os setores, como a variação da porcentagem é pouca, você não vê muita diferença, não tem muito destaque aqui relacionado aos acidentes do trabalho. Quando você coloca em barra, você consegue perceber melhor o que se destaca aqui. O ano de 2011 foi o ano que ocorreu mais acidentes. O ano que teve menos acidentes foi o ano de 2012. Então, você consegue ter uma melhor visualidade da tabela nesse gráfico, diferente do gráfico de setores. Por isso que é muito importante que quando vocês estiverem fazendo a análise dos dados e forem passar isso para os gráficos, vocês verem a intencionalidade daquele gráfico. O que vocês querem destacar? O que vocês querem mostrar? Tá? O gráfico é muito importante nessa apresentação que vocês vão estar passando dos dados coletados. Então, a distribuição de frequência. O primeiro passo de um estudo estatístico consiste em recolher, contar e classificar os dados pesquisados sobre uma população estatística ou sobre uma amostra dessa população. Então, você tem aqui a tabela primitiva. Essa tabela tem os dados distribuídos de forma aleatória, tornando difícil a contabilização e localização das informações desejadas. Então, nós temos nessa tabela aqui a quantidade de acidentes que ocorreram em 50 empresas no município de São Luís no ano de 2015. Tá? Então, eu fui coletar os dados e fui. Empresa tal, 10 acidentes no ano de 2015. Segunda empresa, 0. Terceira, 2. Na quarta, 15. Fui pegando de forma aleatória
as informações e colocando na tabela primitiva. Nessa tabela fica difícil você localizar quantas empresas não tiveram nenhum acidente. De forma rápida você não consegue localizar essa informação. Então você vai ter que transformar o quê? Aquela tabela primitiva num rol. E esse rol é a tabela com os dados organizados em ordem crescente ou decrescente, onde os dados ficam relativamente mais claros e fáceis de serem identificados. Então, eu consigo dizer que há 4 empresas não houve nenhum acidente no ano de 2015. Não houve nenhum acidente nessas 4 empresas. Agora, em 2 empresas, houveram 15 acidentes no ano de 2015. Então, a informação eu consigo localizar de forma mais clara. E aí eu pego aquelas informações do rol e trabalho ela em forma de frequência. Tá? Eu vou pegar a quantidade que cada número de acidentes representa. Então, 4 empresas tiveram 0 acidentes. 2 empresas tiveram um único acidente. 5 tiveram 2 acidentes. Então, eu estou pegando a frequência do número de acidentes das empresas. Então, eu transformei aqui numa tabela de frequência, tá? Eu contabilizei. E agora nós vamos para a nossa atividade de diagnóstico. Então, nossa atividade, ela consiste em quê? Eu vou ter a atividade do encontro de abertura, consiste na turma ser dividida em 5 grupos. Vocês vão estar divididos em 5 grupos. Vocês vão analisar a tabela dos acidentes do trabalho dos anos de 2011, 2012, 2013. Então, vai ser uma única tabela que cada grupo vai estar analisando, tá? Cada grupo vai analisar a mesma tabela. Verificar o mês em que ocorreu mais acidentes, o mês que ocorreu menos acidentes, o ano com maior e menor número de acidentes, os tipos de acidentes mais frequentes que foram registrados conforme a tabela. Além disso, deverá ser calculada a porcentagem, né, quando necessário, para a construção de um texto sobre aquela tabela. Você vai pegar uma tabela, vai construir um texto, e esse texto ele vai ter essas informações. Você vai pegar, a tabela é grande, tá? Você vai pegar os dados mais importantes, como esses que eu citei, tá? O mês que ocorreu mais acidentes, o que ocorreu menos acidentes. Quando necessário, você vai transformar essas informações em porcentagem e vai construir um texto, tá? Por que nós vamos fazer isso? Cada grupo vai socializar depois. Vocês vão o quê? Fazer a análise daquela tabela. Tá? É para analisar a capacidade de vocês de interpretar a tabela. Tá? A tabela é grande, você vai colher os dados mais importantes e transformar num texto. Tá? No que se refere à ciência, a autoridade de 1000 pessoas não vale o simples raciocínio de um indivíduo apenas. Galileu Galilei, físico, matemático e astrônomo, personalidade fundamental na revolução científica. Bom trabalho a todos. Muito obrigada e bom estudo.